No que diz respeito à avaliação da qualidade, há tradicionalmente dois objetivos. Um que é propriamente a questão da melhoria da qualidade e outro que é a prestação de contas. O que se tem verificado nos últimos anos é que tem havido um aumento do predomínio da função prestação de contas em favor do predomínio da melhoria da qualidade. Portanto, cada vez mais a sociedade e o Estado exigem que as instituições demonstrem a qualidade daquilo que fazem em troca do orçamento que recebem. Isto tem alguma ligação também ao facto de muitos países terem começado a utilizar os mercados como instrumentos de política pública, como instrumentos de regulação. Isto começou na Inglaterra com Margaret Thatcher, quando utilizou a figura do quasi-mercado para induzir a competição entre os serviços públicos, portanto aumentar a sua eficiência. Simplesmente, quando existe um mercado, é necessário haver informação. E, portanto, os sistemas de qualidade têm-se transformado também um bocado nos fornecedores de informação para que os clientes ou os alunos possam tomar as suas decisões. Portanto, é uma questão de informação aos consumidores. Isto é particularmente importante no caso do ensino superior, porque o ensino superior tem três características simultâneas que tornam a informação importante. Por um lado, que é o chamado um bem de experiência, ou seja, eu quando compro um computador ou um carro, eu posso experimentá-lo antes, e, portanto, eu sei mais ou menos o que é que eu vou comprar. O ensino superior não, é só quando o aluno está lá dentro e começa a consumir o ensino superior é que vê daquilo que se meteu. Começa a conhecer os professores, o ambiente de estudos, a biblioteca, etc. Portanto, isso significa que é algo que só depois de lá estar dentro é que se percebe bem aquilo em que o aluno se meteu. A segunda questão é que se trata de uma compra pouco frequente, portanto, para usar a linguagem económica, ou seja, eu quando compro batatas ou camisas ou o que seja, eu compro frequentemente e, portanto, eu posso usar esse conhecimento do mercado para alterar as minhas decisões. Se correu mal ou se me forneceu mal, eu vou merecer do lado, não tem problema nenhum. Não é a mesma coisa no ensino superior. Nós usualmente tiramos um curso durante a nossa vida e se calhar não tiramos uma segunda licenciatura com toda essa facilidade. E a terceira questão é que sair é caro. Pode ser eu mudar de merceeiro, não me custa nada. Estar dentro de um determinado curso e depois tentar mudar para outro curso ou para outra instituição é caro. O facto de haver estas três condições, portanto, bem de experiência, compra pouco frequente e dificuldade de custo de sair, leva a que a informação seja importante e, portanto, isto tem colocado uma certa pressão sobre os sistemas de qualidade para, essencialmente, prestarem informação sobre a qualidade das instituições e dos seus planos de estudo. Portanto, houve aqui uma mudança clara de uma ideia de melhoria de qualidade para uma ideia de prestação de contas, assim como houve também uma mudança clara dos sistemas que se baseavam na avaliação para os sistemas baseados na acreditação. Bom, isto está ligado a outras questões como a emergência da nova gestão pública. O New Public Management teve uma influência clara na perda de confiança nas instituições. O próprio processo de Bolonha acabou depois por enverdar por um sistema também de avaliação da qualidade, nomeadamente a nível europeu, e por outro lado, porque o que neste momento está em curso na comunidade, que é a criação de um sistema de classificação das universidades, que é o chamado projeto IUMAP, ligado depois a um projeto de ranking, vai contribuir para a estratificação dos sistemas de ensino superior. Porque eu não... Tem aqui uma figura, mas não mostra. Eu queria passar agora para o sistema de ensino superior português, mas pelos vistos o software é incompatível e o que tinha aqui era o crescimento do número de alunos no ensino superior português. Bom, é fácil, posso dizer isso em duas palavras. A taxa de participação era da ordem dos 5-6% em 74, passou para mais de 55% em termos de participação bruta nos anos 90, fins dos anos 90, 2000. Portanto, passou qualquer coisa de 40 e tal mil alunos para 400 mil alunos. Portanto, houve uma evolução muito rápida do sistema de ensino superior. O que acontece foi que esta evolução muito rápida do sistema de ensino superior não foi acompanhada dos necessários cuidados em termos de qualidade. E, particularmente, nos anos 80, houve uma fase em que o Governo aprovava todas as propostas que apareciam. Eu tenho aqui alguns exemplos, são despachos de ministros. Acho que o melhor é o último de todos. O último de todos é este, que é autorizar o funcionamento de uma instituição de ensino superior na Rua de Campos Marte da Pátria, 67, segundo direito, e lecionar cursos superiores na engenharia,
sistemas decisionais com 210 alunos e engenharia informática com 250 alunos. Portanto, houve uma fase em que, de facto, o crescimento foi absolutamente desregulado e, portanto, tudo que era, o que era proposto era aprovado. Houve também alguns casos de utilização do potencial europeu, mas o que acontece é que, de facto, houve algo de olhar demasiado para a quantidade e olhar pouco para a qualidade. No início da expansão houve aquela questão do ministro Roberto Carneiro que quis aumentar o número de candidatos e para isso acabou com a nota mínima de entrada na universidade. Portanto, podia haver um aluno com 0 em Física que entrava no curso de Física desde que houvesse vagas. E, portanto, isto criou, de repente, uma enorme sobrecarga sobre as instituições de ensino superior e permitiu, portanto, facilitar o alargamento do ensino privado. Houve, de facto, um aumento enorme da procura que não podia ser resolvido só em termos de setor público. Esta política acabou por ser alterada depois, no final da década de 90, quando a taxa de participação bruta já estava acima de 50% e, de novo, começou a haver algumas preocupações com qualidade. Aí, de novo, lentamente, voltou-se a reintroduzir a nota mínima. Lentamente, começa-se agora também a alterar as condições de definição das disciplinas em determinadas áreas. Por exemplo, a necessidade da matemática para a engenharia, etc. Pronto, houve claramente uma fase enorme de expansão em que houve relativamente pouco cuidado com a qualidade e depois, lentamente, as pessoas começaram-se a perceber que, se calhar, o problema da qualidade já está mais ou menos resolvido e haveria que olhar um bocado para a qualidade. Agora, infelizmente, não consigo mostrar-vos as tabelas. Como é que foi criada a nova agência? O que acontece é o seguinte, é que em termos de processo de Bolonha e em termos de decisões a nível europeu, os ministros aprovaram uma coisa chamada European Standards and Guidelines, portanto as normas dos sistemas de avaliação europeu. E, portanto, uma agência, para ser reconhecida a nível europeu, tem de obedecer, pelo menos substancialmente, ao que está nos Standards and Guidelines. E um dos critérios que está nos Standards and Guidelines é a independência da agência avaliadora, quer em relação às instituições, quer em relação ao governo. Portanto, esta independência da agência em relação às instituições foi o que basicamente eliminou o CNAVES. Foi no caso do CNAVES, as entidades que faziam a avaliação, por exemplo, a FUP, no caso das universidades, eram claramente entidades que estavam ligadas às universidades. Como é que é garantida uma fundação de natureza privada? Portanto, tem um Board of Trustees, o Board of Trustees no meio do Conselho de Administração, por um período de 4 anos, renovável. E durante este período de 4 anos é impossível remover os administradores. A não ser que morram ou que seja qualquer coisa, mais ou menos drástico. E, portanto, o que significa é que as decisões que forem tomadas, as decisões que sejam tomadas pelo Conselho de Administração, não pelas comissões de avaliação, não pode ser alterado pelo Governo. E, portanto, se a agência disser que não a um determinado curso, não há nenhuma forma, a nível ministerial, de se alterar esta decisão. E também não há forma de permitir os avaliadores, o Conselho de Administração, porque isso não está previsto na legislação. Depois, existe um Conselho Consultivo, há uma representação da FENPROF no Conselho Consultivo, elas estão representados o grupo, o CISP, os alunos, o setor privado, as ordens profissionais, etc. Nós criámos também um Conselho Científico. O Conselho Científico tem 6 personalidades que são peritos internacionais em matéria de políticas de ensino superior. O professor David Steele, da Califórnia, da Norte Carolina, a Mary Henkel, que acompanhou o desenvolvimento dos sistemas ingleses e associamento. Portanto, há 6 peritos internacionais que todos os anos olham para um relatório que é preparado pela agência e fazem uma análise crítica e fazem recomendações. Depois há um Conselho de Revisão. Porquê? Porque das decisões finais do Conselho de Administração, o Conselho de Administração pode decidir acreditar ou não um determinado curso, cabe ainda um apelo para um Conselho de Revisão. O Conselho de Revisão é constituído por 5 pessoas, é presidido por um antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo, portanto temos a certeza de que, enfim, não há ilegalidade submetida. Depois há 2 professores, um do representante universitário do Politécnico, e há 2 peritos estrangeiros, um que é o presidente da agência irlandesa e o outro que é um representante da European University Association. Portanto,
é ainda possível, das decisões do Conselho de Administração, haver um apelo para este Conselho de Revisão que verifica se os processos foram ou não, enfim, corretamente efetuados ou se há matéria para revisão. O financiamento está estabelecido que, depois de um financiamento inicial da instalação, não haverá mais financiamento do lado do Estado e, portanto, isto significa que o funcionamento da agência é garantido pelos trabalhos, os serviços que presta em matéria de acreditação e que são pagos pelas instituições. Para além disso, a legislação impõe que a agência seja reconhecida internacionalmente. Então, há duas entidades onde a agência deve estar representada. Uma é a ENQA, que é a European Network of Quality Assurance Agencies, e nós somos um membro da ENQA, e o EQUAR, que é um registro europeu das agências, onde nós só poderemos entrar depois de um determinado número de anos de funcionamento. Portanto, ao fim de 3 anos de funcionamento, nós temos que pedir uma avaliação da agência, o que está feito, e depois da avaliação da agência, para verificar que a agência cumpre os padrões europeus, os European Standards and Guidelines, haverá uma admissão no EQUAR. Isto é basicamente a estrutura, garante a independência, funcionamos, portanto, desta maneira. Acho que há aqui um aspecto que é interessante, que foi importante em relação às situações anteriores. Quando há um sistema destes a funcionar, portanto, há um número grande de comissões de avaliação, quer dizer, e quem vai avaliar a engenharia química não vai avaliar o direito, e quem vai avaliar o direito não vai avaliar a psicologia, portanto, há um número muito grande de comissões. É muito difícil assegurar que todas as comissões usam exatamente os mesmos critérios, e, portanto, que o nível de exigência é o mesmo. E, portanto, isso compete para o Conselho de Administração. Portanto, o Conselho de Administração pode tomar decisões de acreditação ou não, que podem não obedecer às recomendações da Comissão. Eu devo dizer que, no primeiro ano, em 300 recomendações, houve 21 casos em que nós tomamos decisões contrárias à recomendação da Comissão. Claro, discutimos sempre isto com a Comissão, chamamos a atenção, por exemplo, para que estavam a aprovar uma coisa que não obedecia ao que estava descrito na lei, ou que estavam a aprovar uma coisa que não tinha em atenção os critérios de exigência que deviam ser aplicados, etc. Ou ao contrário. Então, há casos em que uma Comissão, por exemplo, só aprova um determinado curso se for igual ao da instituição, não é? Portanto, é a minha casa que se faz bem e, portanto, se houver diferenças em relação ao que eu faço em minha casa, isso não é provável. Portanto, nesses casos, nós fizemos uma deliberação contrária, mais favorável do que aquela da Comissão. Portanto, basicamente é este o sistema. Agora, que posições legais é que nós tínhamos uma imposição legal muito complicada. Portanto, o que estava na lei era que até ao fim de 2010, 2011, todos os ciclos de estudo deviam estar acreditados. Ora bem, na altura havia 5.200 ciclos de estudo, onde ninguém consegue fazer uma acreditação de 5.200 ciclos de estudo com visitas num período de 2 anos. Portanto, era absolutamente impossível. E por isso nós tivemos que arranjar uma estratégia para lidar com isto. E que estratégia é que nós usamos? Nós dissemos às instituições para indicarem à agência quais eram os ciclos de estudo que queriam ter em funcionamento para o futuro, portanto, quer dizer, aqueles que eram para manter, e pedimos para demonstrarem que tinham condições para fazer, ou seja, para distribuir o pessoal docente, as instalações dos recursos, para demonstrar que tinham capacidade para relacionar aqueles cursos. Claro que o que tinha acontecido nos últimos anos é que as instituições, ou um número significativo de instituições, tinha andado a aumentar o número de ciclos de estudo, de licenciaturas, mestrados, doutoramentos, sempre com o mesmo pessoal docente, porque também não havia dinheiro para tratar mais pessoal docente, e, portanto, quando se tentou distribuir o pessoal docente por aqueles cursos todos, não chegou. E, portanto, o resultado foi que o número de pedidos que foi apresentado correspondeu a uma redução de mais de 800 cursos em relação àqueles que estavam na Direção-Geral de Ensino Superior. Exatamente. Portanto, aquilo que foi proposto foi um total de 4.376 ciclos de estudo, quando havia anteriormente cerca de 5.200. Da posse desta informação toda, nós construímos uma base de dados. Eu devo dizer que só foi possível fazer desta maneira, porque desde o primeiro minuto nós decidimos informatizar todos os processos. Portanto, se nós tivéssemos 5.000 processos em papel, ainda hoje estamos internacionais de papel à procura de processos. Portanto, nós informatizamos tudo.
E, portanto, existe uma base de dados na agência que tem informação sobre todos os ciclos de estudo que estão em funcionamento. Quais são as disciplinas, qual é o número de horas das disciplinas, número de alunos, quais são os docentes, currículo individual de cada docente, número de diplomados, portanto, toda essa informação existe e está nessa base de dados. Portanto, a partir daí, foi possível ter programas que leem a base de dados e para cada ciclo de estudos constroem um conjunto de indicadores. Sei lá, número de porcentagem de doutorados, número de alunos por doutorado, número de papers publicados, foi adiante. Portanto, é fácil, olhando para essa fileira de indicadores, de detectar quais são aqueles cursos que, em princípio, aparentemente, olhando para aquilo, têm grandes problemas. E nós, dessa maneira, analisando a base de dados, retirámos cerca de 800 ciclos de estudo que, o nosso entender, tinham problema. Pronto, e depois chamámos as instituições uma a uma e mostramos os resultados a cada uma das instituições e dissemos, olha, nós encontramos isto, o que é que você acha? E o resultado disso foi que desapareceram mais de 340 cursos à volta disso. Para as instituições, perante os dados, perante a informação que estava na base de dados, chamando a atenção para que aquilo provavelmente teria um problema, voluntariamente, reduziram ainda mais os 300 e tal. E ficaram 421 que estão neste momento a ser analisados com visitas num processo de acreditação. Aqui, peço desculpa, mas há aqui problemas no software, portanto eu não consigo mostrar-vos as figuras. Bom, portanto, o que é que se passou? Dos 5.200 cursos que havia, portanto, houve 3.600 que tiveram acreditação preliminar, portanto, serão agora analisados num ciclo de 5 anos. Houve 1.200 que desapareceram, 800 e tal na primeira fase e 300 e tal depois na segunda fase, quando se analisou a base de dados. Há 421 cujo destino será conhecido no fim do ano, ou em janeiro, quando se fizer essa primeira ciclo de avaliação dos casos mais complicados. Os 3.600 ciclos de estudo que tiveram acreditação preliminar entrarão agora num ciclo de 5 anos. Os ciclos de estudo vão ser divididos por 5 anos e vão ser todos passados por um processo de acreditação. A ideia é que no 6º ano se fará de novo um exercício de recomposição da base de dados. Vamos tornar a perguntar às instituições, vão lá, desses cursos todos que têm aí, torne a fornecer os dados para a base de dados e verificamos se têm ou não condições de funcionamento normal. Basicamente é este esquema. Nós o que achamos foi que, de facto, houve uma boa reação por parte das instituições. Muitas delas perceberam, de facto, a dificuldade de manter determinados cursos em funcionamento. E, face a isso, foi possível, sem grande problema, fazer esta primeira limpeza do sistema. Claro que agora vai ser mais doloroso, porque agora vamos começar a incidir sobre cursos que estão em funcionamento e alguns deles não serão acreditados. E isso terá consequências, naturalmente, e consequências públicas. Mas, de qualquer maneira, até agora o sistema tem funcionado razoavelmente e, como eu digo, a base do funcionamento e a facilidade de termos feito isto foi, de facto, aquela decisão sábia de ter informatizado tudo desde o princípio. Se não tivéssemos feito isso, teria sido impossível chegar a esta situação. Na fase que agora se abre, vamos também fazer uma outra coisa, aliás, começamos agora, que é fazer, enfim, ver se junto às instituições nós começamos a criar dentro de cada instituição sistemas internos de garantia de qualidade. Porque, quer dizer, não é possível manter perpetuamente um sistema que vai expirar os cursos todos um a um. Quer dizer, é um sistema demasiado caro, é demasiado dispendioso, quer em termos de verbas, quer em termos de trabalho das pessoas, para se manter eternamente. Nós, no fim, aliás, a Inglaterra acaba de se introduzir uma nova noção, é o conceito de risco. Basicamente, o que é que eles dizem? Dizem que é necessário agora dividir as coisas em termos de risco e fazer incidir a avaliação essencialmente sobre as áreas onde há mais risco. Não é? Se calhar Oxford e Cambridge não terão grande risco de ter problemas e se calhar pode ser uma coisa para amostragem, mas se for uma universidade qualquer em Pai Pires, se calhar o problema não é o mesmo e, portanto, há que ter mais cuidado com isso. Portanto, o que significa? Significa que no futuro
iremos passar a pagar muito mais atenção aos sistemas internos de garantia de qualidade e aos indicadores, e a concentrar a atenção sobre aqueles casos que, enfim, em princípio, são mais problemáticos, fazendo depois uma amostragem nas instituições que, em princípio, não terão problemas. Por exemplo, olhando para a qualificação do corpo docente, em instituições com 70% a 80% de pessoal docente de doutorado, por exemplo, para a situação de instituições que têm centros de investigação muito bons ou excelentes. Portanto, tudo isso será tido em consideração para criar depois um sistema mais flexível e mais leve. Porque o que aconteceu nesta primeira fase, isto é algo que todos os peritos internacionais recomendam, é que quando se inicia um sistema de acreditação num sistema de ensino superior completamente desregulado, como era o nosso, com cursos que nunca deviam ter existido e com instituições que nunca deviam ter existido, antes da agência começar a trabalhar, deve ser feita uma limpeza administrativa do sistema. Ou seja, antes da agência começar a trabalhar, o Ministério devia ter visto, caso a caso, instituição curso a curso, que havia cursos que não cumpriam nem de perto nem de longe as exigências que estavam na lei. Portanto, esses cursos nunca deviam ter existido. E nunca deveria ter sido a agência a iniciar o seu trabalho por esta primeira fase. Porque, claro, causa sempre problemas, conflitos. As instituições, quando vêm lá aparecer as pessoas, já sabem que são dos piores para que forem escolhidos, já começam a ficar preocupados e, portanto, o trabalho é muito mais complicado do que se tivesse sido feito esse trabalho inicial que, de facto, competiria ao Ministério fazer, e que foi prometido, mas que nunca se cumpriu. Uma última indicação tem que ver com o papel dos alunos. Portanto, o que se está a observar internacionalmente é que os alunos cada vez participam mais nos processos de avaliação. Eu devo dizer que quando nós olhamos para os desenvolvimentos a nível europeu e para os desenvolvimentos do processo de Bolonha, os indivíduos mais maltratados são os docentes. Porque, embora os docentes não estão representados em parte nenhuma. Enquanto que os alunos, apesar de tudo, passaram por clientes, e como clientes ainda têm uma voz a dizer, os docentes passaram de académicos a empregados, e como empregados a sua voz é muito menos ativa. Reparem no processo de Bolonha, estão lá representados as associações de estudantes, está representados os conselhos de reitores, está representado o Eurache, etc. Mas, provavelmente, os docentes, representados como docentes, não aparecem. E, portanto, eu devo dizer que os alunos, curiosamente, têm sido muito mais habilidosos, hábeis em negociação política do que, por exemplo, os reitores. Eu fui reitor, e eu me confesso, os alunos, de facto, tiram esse chapéu, têm tido uma habilidade negocial em todos estes processos europeus muito superior ao dos reitores. Foi assim que eles conseguiram, por exemplo, nos European Standards and Guidelines, se mencionasse a presença dos alunos nas comissões de avaliação externa, por exemplo. Foi algo que eles ganharam em troca de um voto que tiveram de dar para provar uma coisa de Bolonha, e eles então, em troca, exigiram isso. E também têm tido, de uma maneira geral, posições bem mais corajosas e bem mais firmes do que os académicos e os seus representantes. Não posso esquecer que eu estive presente na reunião de ministros que ocorreu na Bélgica, em 2009, salvo erro, 2009. A reunião de ministros que ocorreu, a primeira parte foi em Louvain, na biblioteca da Universidade de Louvain, que é uma sala enorme, estão lá centenas de pessoas, e onde o comunicado dos ministros fala pela primeira vez do que eles chamam Multilevel Transparency Tools, portanto, instrumentos de transparência a diversos níveis, ou multinível, que é um eufemismo para um sistema de ranking. E os alunos foram os únicos que naquela sala, para conhecer ministros e de personalidades importantes, uma rapariguita romana que se levantou, foi os únicos que tentaram modificar o comunicado dos ministros para evitar o sistema de ranking. Foram deixados absolutamente sós, tudo o resto. Por académicos, pela UA, pela Eurache, pela EMPO, ninguém levantou a voz. E, como é evidente, aquilo foi aprovado. Portanto, o que nós iremos fazer no próximo ano é uma experiência em que, pedindo às instituições que se voluntariem para tal,
se inclua um aluno nas comissões de avaliação externa. Portanto, os alunos já foram selecionados, houve cerca de 200 e tal candidaturas, vão ser agora treinados em novembro e dezembro, e depois espera-se que eles venham a participar num exercício experimental durante o próximo ano como avaliadores externos. E que é importante, principalmente, porque quando as comissões vão a uma instituição, nem sempre é fácil que os alunos se abram e falem tudo aquilo que deviam falar. Nomeadamente, se vão a uma instituição privada, é muito complicado que os alunos digam qualquer coisa sobre o que se passa realmente na instituição. E tendo um aluno presente, provavelmente será mais fácil. Eu tive um exemplo muito interessante. Uma vez fui fazer uma avaliação no Chile e ao fim de 15 minutos ainda não tinha aberto a boca. Eu lá comecei, perguntei umas anedotas, umas coisas e tal, até que um me disse: olha, sabe, é assim, nós fomos treinados pelos nossos pais a não exprimir opiniões em público, nunca sabe o que pode acontecer. Mas pronto, portanto, basicamente o que nós queremos fazer no futuro é lançar este sistema em 5 anos, com um 6º ano em que será feita a base, apostar mais agora nos sistemas internos de garantia de qualidade e avançar com a participação dos alunos. Muito obrigado.